E no episódio de hoje vamos trazer um assunto pouco explorado aqui nessa bancada, Lara. Exatamente. Então você já pega o seu caderno, sua caneta, porque nós vamos dar uma explanada no mundo da pecuária. Porque a gente quase não fala, não sei porquê. É culpa sua, Pedro. Eu sei culpa que é minha culpa não. sua. Vamos falar de pecuária aqui, já combinando vários assuntos, né? Tava até na pauta aqui, nutricionista de boi, né? Nosso convidado aqui domina o assunto de pecuária de cabo a rabo. Como a Lara bem disse aí, serão aulas para você nesse episódio. Então, muitos insights vão aparecer aqui para você hoje, viu, Lara? É isso aí. Então, você tá preparado, confortável, nos escutando e nos vendo? Então, ó, a gente já volta, viu? Sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2. E aí, Lara, e o Dia dos Namorados, como é que você passou? Foi excelente, olha só. Voltei até mais leve, a cara boa, né? Saí pra passear com o Digníssimo. Foi sair pra passear com o Digníssimo, então tá tudo certo. E você, foi tudo bem também? Foi bem demais. Deixou a botina? Deixei a botina, mas... Levou a patroa pra jantar? Tive que levar a patroa pra jantar, mas minha filhinha acabou passando mal um pouquinho, tive que ir no pronto-socorro, você acredita? Mas eu falo mas o seguinte, Dia dos Namorados é todo dia, viu, gente? Fica a dica aí, tem que comemorar todo dia, abraçar todo dia, dizer que ama todo dia, é isso aí. Vamos embora, voltar aqui pro nosso assunto, porque o assunto hoje está quentíssimo, então vocês aproveitem, porque hoje a gente vai falar sobre esse universo da pecuária. E aí, como é que significa isso? Quais são os riscos dos pecuaristas? Vamos falar também sobre nutrição animal. O que mais que a gente vai conversar, Pedro? Vamos falar sobre bolsa de valores, vamos falar sobre comércio, cria, recria, engorda, gestão, tudo que você precisa saber para ter sucesso na sua atividade de pecuária. E assunto que não acaba, né? Não acaba não, é infinito. E o nosso convidado de hoje, ele é médico veterinário e pecuarista, então não tem pessoa mais qualificada que ele. E também ele é host do podcast Notícias do Front, porque ele traz notícias lá do front, ele tá lá na ponta, levando o pó da viagem. Eu tô falando do Rodrigo Albuquerque. Ô, Pedro, obrigado, Lara, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar fazer jus a excelente introdução aí à minha pessoa, né? Estou à disposição, é um prazer e uma honra. Obrigado a você, Rodrigão. A entrevista esperada essa, né? Tem tempo que a gente tá namorando para marcar essa entrevista aqui, mas graças a Deus hoje deu certo, né? Faz tempo, quando marca, chega. Quando marca, dá chega, certo. Né? Não, mas então eu vou começar com uma pergunta que não tem a ver com a pecuária, mas como bem o Pedro disse, você também tem um podcast, você já nos contou que já são mais de 500 episódios, ou seja, você é um cara super experiente, tá aí na nossa frente, tem mais episódios que nós. E eu queria saber o seguinte, como é que é estar agora do outro lado? Você como sendo nosso entrevistado, nosso convidado, muda muita coisa ou é normal? Você sabe que eu diria que é normal porque vocês estão me deixando muito à vontade. Enfim, a gente tem algum relacionamento prévio, né? Principalmente com o Pedro. Mas é diferente mesmo. Eu já tive nessa posição de vocês aí diversas vezes. Sinceramente, nunca imaginei e nem programei estar do lado de cá. Mas assim que é bom. Jogar em todas as posições é bom, né? Tem quanto tempo que você tem seu podcast? Eu comecei em 2012, 2013 com Notícias do Front. Quando a gente nem falava de podcast, porque agora que ele tá na crista da onda. Exato. Então você foi um visionário. Eu diria que... Pioneiro. O que acontece? Quando eu estava viajando uma vez com um colega, eu fiz e ainda faço algumas palestras Brasil afora, né? E numa dessas palestras no agro, você pega um avião, vai lá para Cuiabá e de Cuiabá, por exemplo, você desce e é mais 3, 4 horas de carro. Então, você não tem clientes, você tem amigos, né? Porque você acaba viajando junto. E nessas viagens, conversa vai, conversa vem. Das pessoas que estavam deslocando comigo para o local da apresentação falou, podcast, você já ouviu falar? Falei, não ouvi falar. Falou, cara, e eu já mandava uns áudios no WhatsApp para umas listas de pessoas. Ele falou assim, o seu não é exatamente um podcast que você faz, mas assemelha muito. Aí ele me apresentou e eu falei, eu vou fazer um podcast. E eu fiquei com esse projeto na gaveta alguns dias. Até uma pessoa que me ajudava na área de marketing, né? E quando eu falei, vamos fazer um podcast, ela falou assim, como? Mas o que é podcast? Eu falei, não, então... E eu adoro quando acontece isso. Eu falei, então é isso que eu quero fazer, né? Porque se tem ainda algum espaço em aberto, né? E aí eu fiquei com isso na gaveta até que um dia meu filho chegou da escola, sem querer delongar muito na história, mas o primeiro episódio ele ainda é muito atual. Meu filho chegou falando que tinha escutado de um professor
notícias e informações muito pejorativas para consumo de carne bovina. Nossa, acontece demais, né? E acontece demais, né, Rodrigo? Isso aí. Demais. E aí eu falei, João, o episódio número 1 vai ser o seu. Vamos, meu filho chama João Pedro. Você relata para o papai o que você acabou de contar, e ele relatou, e eu, a partir daquele áudio, eu fiz o primeiro. E foi um sucesso. Eu lembro que, nossa, o pessoal, até hoje, de vez em quando, a turma escuta. E diga-se de passagem, o João Pedro é meu calouro lá na melhor universidade do Brasil, viu, João? Então, pede benção aí, tá bom? Tá certo. Então, eu não vou falar aqui o nome da universidade, como se diz, vocês já estão sabendo. Careca de saber, né? O pessoal aqui já tá sabendo, não tem Mas problema vamos voltar nenhum. para a pauta do podcast aqui. Vamos Falar sim. sobre pecuária e gestão de risco, né? O Rodrigo é um dos maiores nomes hoje a nível nacional quando o assunto é gestão de risco. E o que eu acho muito bacana é que o Rodrigo faz um paralelo muito didático, né, com a pecuária e com a aviação, né, Rodrigo? Justamente. Plano de voo, né? Plano de voo. O que aconteceu? Qual que é a origem disso? Antes de vir, de ser pecuarista, que é a minha função principal hoje, né? Eu divido essa função de pecuarista com a de geração de conteúdo no Notícias do Front. E, obviamente, as coisas estão absolutamente juntas e misturadas, né? Eu falo do que eu faço, do que eu vivo, daí o nome, né? Notícias do Front. Eu trabalhei 10 anos antes de ter essas duas atividades principais na área de nutrição animal. A gente estava conversando aqui antes, né? E isso sempre foi em empresas, em multinacionais. E quando eu vim para a fazenda, essa herança profissional das multinacionais se fez sempre muito presente. Então, da mesma forma que eu tinha os planos de vendas, quanto que eu ia vender, né, em que fase do ano, qual linha de produto, e eu tinha que fazer o budget da minha área, enfim, né, eu sei que de vez em quando acho que vocês falam nisso. Eu não me conformava da fazenda ser uma empresa sem números. Diferente, né? A fazenda é uma empresa. Sim. Então, com essa herança do tempo das multinacionais da nutrição animal, eu queria ter uma previsibilidade de venda. Então, não me importava saber que eu tinha, por exemplo, 300 bois para vender no mês tal. Eu queria saber qual seria o preço daquela arroba com uma antecedência grande para eu me programar com caixa, né? Com as despesas do dia a dia, o aperto, né? Que a gente de vez em quando passa nos negócios. E daí saiu o interesse da gestão de risco, foi daí. E aí o Rodrigo fala uma das frases que eu repito muito aqui nessa mesa quando a gente fala com os convidados, que o pecuarista é o produtor, né? O pecuarista, ele é o cara que pergunta quando vai vender quanto você paga, e quando vai comprar, pergunta quanto que é. Exatamente. Né? Ele acaba refém do preço. E a gestão de risco é uma ferramenta que justamente faz ele fugir disso, né, Rodrigão? Exato. Na verdade, voltando à sua pergunta anterior, a gestão de risco, a melhor analogia que a gente encontrou foi falar de um plano de voo. Porque ninguém decola um avião em sã consciência sem saber para onde vai se dirigir, com uma ou duas alternativas. Se o aeroporto tal fechar no meio do meu percurso, eu vou para o alterno, né, que eles falam, né? Aeroporto alterno, né? Com combustível para ir para esse outro ponto de parada, né? Porque senão não dá, né? Então, assim, você tem início, o meio da viagem, com muitas informações em tempo real, e o destino final. Mas o que importa, na verdade, é o destino. Toda a programação da aviação, ela vem do destino para a origem. Então... Mas aí eu falo que nesse voo aí, ele só tem um probleminha. Que é o que a gente costuma falar muito aqui nessa bancada, que é o depende. Porque tem diversos fatores que ele não está sob o controle do pecuarista ou do... Enfim, do dono ali da fazenda. Certeza. Ele não está sob o controle. Aí, como que é feito esse cálculo desse risco? Eu falo assim, o gestor de risco, ele é um pessimista? Porque... Excelente pergunta. Ele tem que ficar pensando assim, no pior cenário. Ele é pragmático, Ele tem que pensar no pior cenário, porque a gente até falou sobre bolsa de valores, né, sobre investimento há uns podcasts atrás, e aí falava assim, olha, não tem bola de cristal, não dá para prever, mas eu falo assim, quem faz essa gestão de risco, esse gerenciamento de risco, tem que usar também, claro, você vai fazer essa coleta de dados, mas há também uma aposta. Sim, né? sim. Tem que ter. E essas variáveis são muito grandes, porque é o tempo, é o clima, é o mercado. O pasto que cresceu, que não cresceu, a China que comprou, a chuva que não comprou. Veio, que não veio. Exato. Então, assim, como poder calcular isso? É em cima do pessimismo mesmo? Assim, eu penso no pior cenário, que o que vier é lucro? Mais ou menos. Acho que esse é um raciocínio que eu uso muito. Vamos fazer algo factível, e se vier a mais, é melhor trazer uma boa notícia. É um plus, né, do que o contrário. Mas acho que o primeiro ponto, você tocou.
é a gente assumir a nossa humildade frente aos preços. Não existe bola de cristal. Eu até brinco muito com a mãe de Iná, né? Mãe de Iná é uma vidente, para quem não conhece, uma vidente que morava em São Paulo, na mesma rua que eu. Icônica. Ela era minha vizinha. Eu morava num prédio, ela morava na esquina embaixo. E eu conversava com ela de vez em quando, eu via ela varrendo a rua da casa dela e ela fazia aparecia muito na televisão no final de ano para falar qual artista vai morrer, qual artista vai fazer sucesso, aquelas histórias, né? Ela foi muito famosa nos anos 90. Exato, 80, 90. Coisa da geração, mas... Coisa de quem tem um KMzinho rodado. Quem carregou o pó da viagem. Pula esse assunto. Deixa pra lá. Mas enfim, vamos lá. E essa é a primeira coisa. O futuro dos preços, a gente não tem domínio. Então, até tem um sujeito que chama Paul Samuelson, ele foi prêmio Nobel, inclusive, na área de economia, ele estudou séries históricas de preços de diversos produtos. E essa é a principal ferramenta, o estudo. Exato, o estudo. Do que já aconteceu. O passado faz muito sentido para a gente avaliar o futuro. Mas o que ele falava é isso, o futuro é sempre opaco. Essa é a frase. Então, primeira coisa, gestão de risco. O futuro é sempre opaco. Ainda bem que não é escuro, né? Opaco. Não, ele é opaco. Você tem uma visãozinha ali, meio nebulosa, mas tem. E para saciar a resposta para a pergunta que você me fez, Lara, é o seguinte... Se o futuro é opaco, aonde a gente assenta as nossas decisões? Porque ele não é totalmente escuro, que já é bacana, tudo bem, mas ele não é literalmente transparente, né? Então, primeiro é a gestão produtiva e financeira. Então, aí eu já me remete ao que você falou. Parece que até a gente alinhou, né? Mas não. Você falou, a gente decola um avião e vai acontecendo algumas coisas no meio do caminho. E a mesma coisa, você compra um bezerro, origem bezerro, destino boi gordo. Entre bezerro e boi gordo... Tem uma longa estrada. Tem uma longa estrada. Então, como resolver isso? Gestão. Gestão produtiva e gestão financeira. Então, a gestão de risco, ela, primeiro, parte dessa humildade frente aos preços, assume-se uma gestão produtiva e financeira para que a gente consiga ter a previsibilidade. Ok, esse bezerro que eu estou comprando hoje, comprei, por exemplo, bezerros na semana passada. Eles vão ser transformados no meu plano de voo em garrotes, em boi magro, lá para junho, julho do ano que vem, daqui mais ou menos um ano. E eles vão ir para o confinamento mais 90, 120 dias para a gente produzir um boi gordo lá para setembro, outubro, novembro do ano que vem. Esse é o meu plano de voo. Ao longo desse caminho, que vão ser uns 12 a 15, 16 meses, as coisas vão acontecendo e a minha gestão produtiva e financeira vai me balizando. Segunda coisa... Uma vez você tem gestão. Então, eu quero fazer gestão de risco. Você tem um passinho atrás que é a gestão produtiva e financeira. É basicamente você saber responder quando eu vou entregar essa minha produção e por qual preço, qual custo, melhor dizendo. Que é o preço-alvo. Que é o preço, que é o custo, né? Vamos falar. É o custo. Aí, a segunda questão é, ok, se eu tenho custo, vem a próxima pergunta. Qual é a margem que eu quero para o meu negócio? E é essa a pergunta que a maioria das pessoas não sabe. Você está produzindo um boi gordo, tendo adquirido um bezerro, para ganhar quanto? Quanto que te importa? Qual é o... Você quer R$300 por cabeça? R$400 por cabeça? Então, primeiro é definir isso. Mas não é o mercado que regula esse preço? O mercado regula o preço, mas não a sua margem. A margem é uma decisão própria. Dentro da fazenda, né? Se você fazer a tarefa de casa bem feita, exato. Aí você consegue aumentar essa margem independente do preço que está lá na ponta. Exatamente. Né, Rodrigão? Exatamente. Então, a gente junta a gestão, a tendência de preços. Então, eu não sei dizer qual é o preço exato, mas a tendência... Você já tem essa analisando ideia. Oferta e demanda, aí vem a segunda peça do quebra-cabeça, né? Então, é a tendência de preço. E a terceira é a margem. Qual é a margem que você quer? Que a hora que a gente vê, já que a gente não tem o preço definido, né, para a gente não alongar muito na resposta, a hora que o mercado me oferece um preço com a maior antecedência possível ao meu destino, que atende à margem que eu defini, a ordem é venda. É assim que eu faço. Eu não tenho medo de vender antecipadamente, desde que o mercado, de maneira antecipada pelas ferramentas da Bolsa ou por um boi a termo junto com o frigorífico, me entregue a margem que eu topei e planejei para decolar esse bezerro. É que aí muito sentido. Acontece assim, né, Lara? O Rodrigo Pecuarista aí vai concordar comigo, mas... Pecuarista, às vezes, quando bate lá o sinal venda, ele fala, não, vai subir mais R$2, vai subir mais R$5, e aí cai mais 10.
Todo pecuarista... A gente tem uma frase, é a seguinte, o pecuarista aguenta 10 altas, mas não aguenta uma baixa. Então, é o que está acontecendo nesse momento. O boi gordo, uma boa notícia até para quem está nos escutando e assistindo. O boi gordo começa a subir nesse momento. Depois de um período de... período de baixa mais extensa dos últimos anos, durou 12 semanas. Por 12 semanas ininterruptas, o boi caiu em Goiás até a semana passada. Sim, e quando apresenta esse cenário, né, de queda, vamos dizer assim, queda livre. O que o pecuarista faz nesse momento? Ele vende e aí ele desrespeita essa margem que ele calculou? Ou qual que é o melhor a se fazer numa situação dessa? O ideal, Lara, é ter feito antes. Ou seja, traduzindo a sua pergunta, é mais ou menos o seguinte: quando o ladrão entra, arromba a porta, o que eu faço? A pergunta, o bacana é: antes do ladrão arrombar a porta, vamos ver se não dá para colocar mais um alarme, uma fechadura diferente, uma coisa para você ficar mais seguro. E é isso, à medida que eu tenho o plano de voo, eu comprei o bezerro agora, por exemplo, sexta-feira passada. A partir da sexta, eu estou procurando no mercado uma ferramenta, seja na bolsa, através do mercado de opções, seja na bolsa, através do mercado futuro, seja com um contrato com um frigorífico, que é o meu cliente, um preço que remunere o meu custo projetado para os próximos 12 meses. A hora que eu encontrar, eu vendo. Eu posso até definir se eu vendo muito ou se eu vendo pouco. Por exemplo, eu tenho 1.000 bezerros para vender. Encontrei a margem que eu quero no mercado. Mas a tendência fala que o preço ainda vai subir. Mas você não fica especulando. Não, aí o que eu faço? Numa situação dessa, eu vendo 20%, por exemplo. Ah, tá. Então, por quê? Porque, legal, eu achei a margem que eu quero, mas a tendência me fala que o preço vai continuar subindo. Então, eu faço médias para cima. Fazer média para cima é muito melhor do que fazer média para baixo. Né? Então, a ideia é essa. Agora, outra situação. O mercado me entregou a margem que eu queria e a tendência fala que é dali para baixo. Eu vendo 80% numa tacada e não só 20%. Então tem muita leitura gráfica também. Muita leitura gráfica. Então tem fundamento e análise técnica, análise gráfica. Gente, a vida do pecuarista não tá fácil não, viu? Não é fácil. Tem que entender muito. E foi o tempo que o pecuarista era que ele ficava com o capinzinho na boca mascando, com a botininha furada no fazenda. Eu gosto de dizer, em algumas palestras a gente fala isso e faz muito sentido. Antigamente a família tinha 5 irmãos. Um trabalhava numa farmácia, o outro trabalhava no outro comércio, num posto de gasolina, não sei o quê. E aquele mais quarta-feira, né? Mais devagarinho, você vai para fazenda. Né? Então era assim, o sofá da cidade. Vamos trocar o sofá velho vai para fazenda. A geladeira, trocou a geladeira da cidade? Não, a geladeira vai para fazenda. Hoje é o contrário. Hoje o melhor dos irmãos, o mais bem informado, o mais estudado tem que ir para fazenda, porque senão não consegue tocar essa fábrica a céu aberto. Eu trabalhei em multinacionais, com todo respeito às empresas. O grau de complexidade de uma fazenda, de pecuária, por exemplo, que você tem uma interação de solo, planta, animal e gente. Ou seja, você tem o solo, de novo, o capim, o boi vai comer capim, sair de bezerro e transformar em boi. Então, solo, capim, né? A pessoa que está ali envolvida, que vai conduzir aquele manejo e mercado, quando você junta tudo isso, gente, é uma série multifacetada de conhecimento que você tem que estar apto. E, na verdade, é o seguinte, não tem como você ser um profundo conhecedor de tudo. Então, eu, ao longo dos anos, comecei a entender um modelo para eu ser um pecuarista mais eficiente. Eu me coloco mais ou menos como um maestro. Então, você tem eu sou o maestro da fazenda, como gestor número 1. A boiada é a banda. A boiada é a banda, eu diria, e quem maneja a boiada, que são os instrumentistas, são os especialistas. Então, por exemplo, eu tô lá na fazenda, não tem como eu ser o sujeito, por mais que eu tenha trabalhado 10 anos com nutrição animal, isso me ajuda muito, né? Até pelo fato de ter uma formação técnica uma de veterinária. Bagagem, né? A experiência também faz uma diferença muito grande. Mas eu trago comigo um especialista de cada área do meu negócio, cada área crítica. Então, por exemplo, nutrição animal é uma área crítica. Isso faz parte da gestão de risco. Né? Exato. É a eles que eu vou recorrer, voltando à sua pergunta. Quando acontece alguma coisa diferente nessa viagem desse plano de voo, eu chamo especialista, que no caso do piloto do avião, ele vai olhar o reloginho. Opa, a altitude está a quanto, né? É mais ou menos a mesma coisa que eu faço. Eu vou lá no sujeito da nutrição e falo, olha, é o seguinte, não choveu bacana, o capim entrou saiu da fase vegetativa mais rápido, vamos trocar a nutrição de maneira mais pronta, mais rápida, vamos colocar uma ureia, por exemplo, no sal, que a gente não tá
não está colocando. Então, aí, ao longo da viagem, a gente vai fazendo esses ajustes. E o que acontece, Lara? O que é mais importante? As coisas são muito dinâmicas. Então, o piloto do avião, ele não olha... decolou de Goiânia para Viracopos, por exemplo. Ele não olha no painel, na decolagem e depois no pouso. Ele vai olhando. O tempo todo. Ele vai olhando o tempo todo. É a mesma coisa, gente. Nutrição, ok. Sanidade, tem alguma coisa? Chuva, como é que tá a chuva? Mercado, China, demanda, oferta. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E nessa sua visão, assim, você se mostrou um especialista. Você é um especialista quando a gente fala de pecuária e você entende que é indispensável a gestão dos riscos dentro de uma propriedade. E aquele que está acostumado, né, como disse o Pedro, a mastigar o capim, falar assim, eu vou esperar, vou vender... Esse aí tá fadado a sumir do mercado? Vou falar de maneira bem clara e rasgada, Lara. Não tem lugar para ele mais? Não tem lugar para ele. E, infelizmente, isso até uma das questões envolvidas à pecuária, que inclusive é pouco tocada, é a parte social. Então, eu vejo que uma série de pessoas que já, talvez numa idade um pouquinho mais, seus 60, 70 anos, que não conseguem trabalhar de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais profissional, vão ter uma dificuldade, estão tendo uma dificuldade muito grande. A gente pode até discutir a fonte, a Embrapa, por exemplo, fala em 30% a 40% dos produtores saindo da atividade nos próximos anos. Era isso que eu ia te perguntar, como é que está esse movimento, como é que você enxerga esse movimento? Tem mais pessoas entrando, mais pessoas saindo, como é que está se equilibrando essa balança? Invariavelmente, eu te falo, tem mais pessoas saindo da atividade, mas o número de bois não cai. Pelo contrário, o rebanho a gente vê algumas estatísticas de evolução. Então, 220, na verdade, o que acontece? Você vê menos pecuaristas com um rebanho maior. Né? Então, você pega, por exemplo... São os mais especialistas. Então. Exato, os que acabam ganhando escala. Então, quando você pega, por exemplo, grandes frigoríficos, cerca de 15%, 20% dos produtores entregam 60% dos animais que eles compram no ano. Então, o número realmente, a corda tá esticando. O espaço para aquele que não é... Até um amigo meu fala, né? Não é estrategista, que eu queria falar o seguinte: quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. Boa. Isso tá muito rápido na pecuária, é impressionante. Rodrigão, agora voltando um pouco lá no que você tinha falado, da questão da tarefa de casa, né? De se proteger do ladrão que vai entrar, colocar uma fechadura mais resistente ou uma cerca elétrica. Eu sei que tem uma história boa que você pode compartilhar com a gente aí do Joesley Day, né? Que você tava aí bem posicionado. Como é que foi esses bastidores aí? Rapaz, isso foi alguns anos atrás, né? Se não me engano, foi março de 2017. Na verdade, nós tivemos 2 eventos muito próximos, né? A Carne Fraca e depois, alguns de 60 dias, o Joesley Day. Né? Joesley Day é ótimo. Você não sabe não o que foi o Joesley Day? Foi o quê? Foi uma entrevista que vazou do Michel Temer, que era presidente na época, com o Joesley meio que, não, deixa isso quieto aí. Eu me lembro, me lembro disso aí. Isso foi alguns dias depois do episódio da Carne Fraca, onde o mercado já foi um escândalo, né? Sanitário, que houve consequências bastante importantes do ponto de vista de demanda externa e principalmente interna, né? Então o mercado já vinha mergulhando. O que a gente fez naquela oportunidade é o seguinte, isso foi em março, né? E eu tinha comprado o nosso ciclo anual. Então vamos lembrar o plano de voo, né? Eu já tinha em novembro do ano anterior, no caso 2016, todos os animais dentro da fazenda que iam ser a minha receita durante 2017. E eu já tinha o plano de voo dos 1.000 animais, eu não lembro exatamente quantos, mas acho que eram 1.600 mais ou menos. Eu sabia quantos eu ia vender em março, quantos eu ia vender em abril, quando eu ia vender em maio, no cronograma. Tudo no cronograma. Tinham 5 lotes de venda. Quando foi em janeiro ou fevereiro, o mercado do ano anterior, né? Do mesmo ano, no começo do ano, o mercado subiu. O mercado fez uma reação para cima e eu consegui comprar seguros de venda, seguros de preços. Que é a PUT. Que é a PUT. É como o seguro da caminhonete. Sim. Você paga um prêmio na aquisição do seguro. Se acontecer o sinistro, no caso da caminhonete, é uma caminhonete ser batida ou ela ser roubada. No caso do boi, é o preço perder um patamar que você contrata como preço mínimo. Se ele perder aquele patamar, tudo que cair dali para baixo, você é remunerado por uma outra, pela seguradora, entre aspas, igual a seguradora que te vende o seguro da caminhonete. A seguradora aposta contra você e você aposta contra ela. Exato. E eu pago um prêmio no ato da contratação do seguro. Então, em janeiro e fevereiro, eu comprei esse seguro para todos os bois do ano.
Era um seguro que me dava uma margem. Aí, lembrando, eu já tinha o meu custo de produção projetado. Eu tinha uma margem mínima acima do custo de produção e eu comprei esse seguro. Ou seja, se tudo acontecesse errado, o preço ia caísse, ele, para mim, o preço ia chegar naquele patamar e eu não ia ser atingido dali para baixo. Na verdade, o que ia acontecer? Eu ia vender os bois na baixa, mas alguém ia pagar essa diferença entre o preço mínimo e o preço que eu efetivamente vendi. Alguém no caso da bolsa, Alguém né? da bolsa, Sim. Exato. Que apostou, como Que você apostou disse. ao contrário. Ao contrário. O que aconteceu? Eu não sabia que ia ter a carne fraca. Eu não sabia que ia vazar a entrevista do Joesley. Essa daí né? que Eu não tinha sabia. jeito mesmo de saber. E eu não tinha como, né? Eu não tinha nenhum, não era mãe de nada, não tinha bola cristal, mas eu tinha a humildade de saber que eu não tinha o poder dos preços. E naquele ano era um ano provavelmente de baixa da arroba. E quanto ia baixar? Como eu não sei exatamente quanto, o mercado me deu um seguro. Eu paguei por ele. E a partir daquele momento eu fiquei tranquilo. E eu lembro que quando aconteceu esse problema, os dois problemas praticamente na sequência, meus amigos começaram a se desesperar, porque o preço começou a despencar. O ladrão entrou, né? Eles começaram a falar, foi embora o boi com a corda? Foi embora o boi com a corda, exatamente. Isso deu uma segurança muito grande para a gente. O que a gente fez na oportunidade? Nós vendemos nós desistimos da engorda, porque eu tinha estipulado uma margem que eu não lembro hoje, mas era algo como R$350 por cabeça. Né? Quando o mercado futuro, através do seguro que eu comprei, me deu a margem, eu estava em março. Para que eu vou? Eu tinha pego aquele avião para descer dele, daquele bezerro. Só em novembro? Em novembro. Em março, a aeromoça veio e falou assim, a sua mala de dinheiro já está aqui. Você quer seguir no voo? Não, eu vou descer na escala. Então eu desci em março, vendi os bois magros para uma pessoa que tinha coragem de confinar. Naquele ano, ter bois virou um problema. Foi o primeiro ano da vida que eu escutei falar. Geralmente a gente fala, tem umas frases bacanas, né? O ruim do boi é não ter o boi, né? Naquele ano foi o contrário, ter boi era problema. Então eu me desfiz dos animais, peguei o dinheiro que o mercado financeiro me entregou, comprei bezerros. Uns 20 dias a 30 dias depois que eu fiz isso, o mercado começou a subir, eu peguei a alta pelo... Então, eu não fui atingido pela baixa e peguei a alta pela nova viagem, que eu tinha, um novo bilhete que eu tinha contratado para uma nova viagem. Isso foi sorte ou foi estratégia? Boa pergunta. Eu diria que os dois. As duas coisas. Essa é a melhor resposta. Por que sorte? Porque eu tinha... de fato, tomada a decisão no momento certo. Mas foi estratégia por quê? Por que eu consegui tomar a decisão de comprar o seguro? Porque eu tinha os lotes planejados de saída, eu tinha o custo de produção planejado, eu tinha a margem que eu tinha desejado para tocar aquela operação. Se tudo isso já estava na minha mão com antecedência, para que eu seguir a viagem? É aquela frase, Rodrigo, a sorte é quanto a oportunidade encontra o preparado, né? Exato. Estava preparado, apareceu a oportunidade, casou tudo, dinheiro no bolso. Então, assim, eu adivinhava que ia ter a carne fraca, o Joesley Day. Não, mas eu me preparo para se algo de ruim acontecer. E aí eu lembro da sua pergunta no começo. Tem que ser pessimista? Eu não gosto muito da palavra pessimismo. Eu diria que tem que ser sempre conservador. Então, se de tudo errado acontecer, eu saio do cassino, né, dessa pecuária com dinheiro para comprar uma nova ficha, um novo bezerro e voltar no ano que vem? Se a resposta for sim, eu compro esse seguro. Rodrigão, agora, só até pra gente ilustrar pro pessoal que tá assistindo, porque nosso público é mais variado, né? Tem várias pessoas aqui de vários níveis técnicos. Você vai direcionando, principalmente se eu falar muito, fica né? tranquilo, você tá em casa. Aí, Rodrigão, porque quando você fala assim do ticket, da bolsa, do contrato, da call, da put, só pra gente ilustrar pra quem tá assistindo. Porque às vezes parece que é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa muito simples, né? Que o pecuarista ainda tem um pouco de medo, né? Meio tabu. Falei, mexer com esse treinão, isso aí é... Como é que operacionaliza isso? Você precisa contratar alguém? Você consegue fazer de casa? Cai naquilo que eu falei. É difícil demais a gente, como pecuarista, ter 100% do conhecimento da bolsa junto conosco. Então, traz um especialista. Você não precisa de um agrônomo para plantar uma roça de milho. Você não precisa de um agrônomo para calcular uma adubação de um solo. Você não precisa de um veterinário para uma estação de monta, para passar um ultrassom. Você precisa de um corretor para você fazer o seu trabalho junto à gestão de risco. Perfeito. Então, se coloque como maestro e traga junto com você um especialista dessa área. Né? Então, sim, é bacana ter primeiro um corretor.
Então é legal, porque ele que vai te oferecer as ferramentas, vai assim como um agrônomo sugere esse ou aquele adubo. Então um corretor vai sugerir essa ou aquela ferramenta. Segundo, você tem que ter antes uma liçãozinha de casa feita. Eu dei muita assistência para produtores, hoje a gente não faz mais. É muito comum o sujeito falar, Rodrigo, eu comprei uma bezerrada, eu quero proteger ela. Aí você faz uma pergunta, é mesmo? Bacana. Então vamos, primeiro, quanto custou a sua bezerrada? Eu nunca mais me esqueço de uma resposta. Que o sujeito falou assim, Rodrigo, quanto custou, eu não sei. Mas eu te garanto que foi mais barato que a do meu vizinho. Porque eu compro mais barato que ele toda vez. Falei, não. Tá bom. Aí você falou assim, não, então assunto encerrado. Senta lá, Cláudio. Assunto encerrado, volta para trás. O senhor precisa saber a gestão de risco, a gestão comercial e a gestão produtiva. Agora, uma curiosidade. Como é que foi essa transição? Você falou que trabalhou com multinacionais. Sim. Trabalhou também com a nutrição animal. E quando que você viu essa oportunidade de fazer essa transição e falar assim, opa, eu quero ser um pecuarista? Como é que foi esse insight na sua carreira? Muito bacana. Na verdade, de novo, acho que entra um pouco de sorte e um pouco de oportunidade, né? Mas eu, como nutricionista, quando eu me formei em veterinária, meus 3 primeiros empregos foram em empresas de nutrição animal, que inclusive é um mercado que eu absolutamente recomendo. Então você foi, tipo, forçado ali naquele momento a ser um especialista em nutrição animal. Eu fui forçado pela minha mãe. Pela minha mãe. Eu formei em dezembro e minha mãe mandava, eu lembro direitinho, eu me formei na USP em São Paulo e eu vivia com R$200 por mês que minha mãe mandava para mim. Minha mãe falou, Rodrigo, seu último mês é dezembro de 95. Falei, exatamente, mas pois é, em janeiro eu não te mando mais os seus R$200. E meu sonho era trabalhar com reprodução animal. Ah, tá. Eu gostava muito de transferência de embrião, inclusive fui da turma dos 2 primeiros caras que eram colegas de turma meu que fizeram os primeiros clones no Brasil. Que também é um excelente negócio. Um excelente mercado. E eu lembro que eu fui para... Minha cabeça foi, bom, vamos fazer uma pós na área de reprodução, ficar dentro da universidade. E o professor virou para mim e falou, Rodrigo, você tem uma bolsa daqui 6 meses ou 1 ano. Eu não consigo bolsa antes. Você precisa ficar 6 meses a 1 ano. Não, tem que ser agora, porque se manter aí por 6 meses. acaba meus R$200. Acaba meus R$200. E aí surgiu uma vaga numa empresa de nutrição animal e eu fiz essa... Eu me apresentei e eu estudava muito nutrição, não porque eu gostava de nutrição, mas porque nutrição é um suporte para a reprodução. A menina dos meus olhos era a reprodução animal. Como que emprenha uma vaca, como que um bezerro nasce, reprodução, de diagnóstico de gestação, transferência de embrião, fertilização in vitro, tudo isso estava nascendo, né, em 95, isso era o meu... Não era nem tão difundido. Não. E a nutrição sempre veio como um suporte. Uma vaca mal nutrida não emprenha. Então, é para isso que eu estudava nutrição. E o meu plano B virou plano A. E eu fui muito feliz por 10 anos. E só que faltava um negócio, que foi o que me motivou essa mudança, que foi a sua pergunta. O quê? Eu era mais ou menos como nutricionista, né, de bovinos, eu era mais ou menos como... Imagina você chegar num restaurante, o sujeito te apresentar a dispensa dos alimentos, ou seja, eu chegava numa fazenda, o fazendeiro falava, olha, aqui eu tenho silagem de milho, silagem de capim, o volumoso, eu tenho milho, eu tenho farelo de soja, os fontes concentrados. Boiada é essa, se Boiada vira. é essa, os preços são esses, se vira. Eu preciso abater esse animal dia tal. Se vira para fazer o custo mais barato possível, a dieta com o custo mais barato possível, para ganhar o máximo de peso possível nesse período de tempo. Era esse o meu serviço. Então eu andava de fazenda em fazenda, andava muito, principalmente em São Paulo e Goiás, trabalhando dessa forma. Só que eu olhava e falava, putz, nutrição é uma parte do desafio. Eu vejo que ele tem desafio aqui de produção de volumoso, desafio de reprodução, desafio sanitário, desafio de mercado. Eu tinha curiosidade de conhecer a mais. Eu lembro que eu chegava nas fazendas para vender produtos de nutrição, e era uma venda técnica. Muitas vezes a última coisa que eu ia conversar era a nutrição. A última coisa. Por quê? Eu tinha que saber o que estava acontecendo no ecossistema daquela fazenda, né? Sim. E como eu tinha muito essa curiosidade, aí veio a oportunidade de família. Meu sogro, na época, estava querendo ficar um pouco mais longe dos negócios e falou, gente... A frase que ele usou foi o seguinte, vem para cá tomar conta, senão os cachorros vão tomar conta. Olha. E eu não tinha planejamento de vir para cá. Eu estava muito bem numa multinacional, tinha planejamento de morar nos Estados Unidos.
E eu literalmente troquei Minneapolis pela Chibata, em Goiás. E isso fui muito feliz. A Chibata é lá na Jussara, né? Na Jussara, aqui no norte de Goiás. Mas foi Deu essa curiosidade certo. de saber o todo da história. E bom que você já tinha um know-how também, porque como você estava ali, como você bem disse, você tinha que desbravar todas as outras áreas que envolvem a pecuária. Exato. Então, não foi um susto para você falar assim. Você falou, não, eu dou conta porque eu não trabalho só com nutrição. Exato. Eu tenho que entender todo o ecossistema. Agora, antes do Pedro fazer a pergunta dele, eu falei assim, dentro dessa pergunta também, você falou do ecossistema dentro da fazenda de pecuária. Tirando essa questão de valores, de preço, qual que você acha que é o maior desafio dentro do manejo, da criação de animais? O que é a parte assim, nossa, essa parte aí é sempre mais complicada? Eu diria, Lara, que além de ser mais complicada, é da onde vem o berço do lucro da pecuária do Brasil hoje. É pasto. A gente produzir pasto, que não é tão desafio produzir, mas sim consumir pasto na hora certa, da quantidade certa, do jeito certo. Porque a interação, de novo, solo, você tem um solo bem nutrido, aí os agrônomos vão saber falar melhor que eu, vai produzir um capim de excelente qualidade, ótimo. Esse capim ele tem um ciclo de vida e a gente, por exemplo, você produz um milho, você produz uma soja, vai uma colheitadeira lá, vai uma máquina, né? No nosso caso, a colheitadeira é um boi. É uma vaca, que é uma colheita que você não manda 100%, ele tem vontade própria. Então, você fazer essa interação entre... que é mais difícil. Todo mundo fala assim, eu sei manejar, meu avô sabia, meu pai sabia, eu faço, é a terceira geração. Não é bem assim. O desafio de se produzir e colher forragem no ponto certo, no ponto ótimo em solo tropical, na minha opinião, é muito grande. E é daí que vem o lucro pecuária. Não tem arroba mais barata produzida no mundo do que a produzida em solo brasileiro, com pastagem tropical exuberante, bem dimensionado, bem manejado. Isso não é fácil de fazer. É uma interação de novo, clima, solo, planta, adubação, chuva, enfim, o animal, a categoria animal, o fator humano, às vezes está tudo certinho, o capataz tira o gado daquele piquete num dia antes, ou num dia depois, o que é mais comum, alguns dias depois, né? E aí coloca tudo a perder. E acho que é isso. Muito delicado. Muito delicado. É uma arte. Esse papo todo muito delicado. Colher forragem é uma ciência, mas é uma arte. Sim. Parafraseando aí, a gente até entrevistou aqui recentemente o pessoal da Estância Tamboril. Eles estavam até falando que, na verdade, o pecuarista ele é produtor de pasto. Perfeito. Ele não é produtor de boi. Não. O boi é consequência do pasto que ele produz. O pecuarista é um lavorista de pasto. Eu acredito fortemente nisso. O maior... vamos falar assim, a mais-valia da fazenda não são os animais. Então, todo pecuarista é um lavorista, mas um lavorista não é um pecuarista. Não, exatamente. Todo pecuarista é um lavorista e não é todo lavorista que é pecuarista. Exatamente. Porque assim, a gente também tá no movimento, né, Rodrigão, de alta de commodity, né? A gente vê a soja batendo R$200 a saca, aí 195 essa semana, se eu não me engano. O milho também em outros patamares. E a agricultura está ali pressionando a pecuária, né? Muitas vezes é uma usina de cana-de-açúcar, né? De álcool que está ali do lado. E a pecuária tem que ser mais competitiva, né? E um dos jeitos, né? Uma das maneiras do pecuarista ser competitivo é fazer a gestão da fazenda bem feita, né? Exato. Correr atrás desses valores. Mas na sua visão, Rodrigão, hoje, por exemplo, o cara é um pecuarista ali, um pecuarista que está assistindo a gente aqui, que ainda não domina essas ferramentas. Por onde você acha que ele deve começar a amadurecer essa ideia de gestão da fazenda, de ter esses números mais na mão? Eu acho o seguinte, acho que o melhor impulsionador disso tudo é o bolso. Quando o bolso dele começa a perceber que não dá mais para ele trocar a caminhonete quando ele quer, quando ele começa a ter apertos, ele começa a perceber que alguma coisa tem que mudar. E um grande catalisador que eu estou vendo nessa história, Pedro, é a geração seguinte. Porque muitas vezes o pecuarista ele é um apaixonado, muitas vezes não, ele é um apaixonado no negócio. A paixão ela é muito forte na pecuária, né? A segunda geração vem, vou dar um exemplo com o meu filho, o João Pedro, que agora é agrônomo, está estudando para ser seu colega no futuro. Uma vez o João Pedro estava com um aquário. Nessas pequenas coisas, a gente vai vendo como é que as coisas acontecem na família. Porque pecuária é família, são famílias, né? Pode ser grande, médio, pequeno, mas são famílias. Uma vez o João Pedro estava com um aquário, né?
E ele colocou nesse aquário um espacinho para algumas peixinhas parirem. Né? Elas estavam prenhas lá e iam parir os peixinhos. Parir. Aquele é parir. Eu já introduzi no vocabulário da vaca, né? Tava prenha ali. Tava prenha, a peixinha tava prenha, Monta natural. Os peixinhos barrigudinhos, falei, vai parir os peixinhos. Ele colocou lá realmente, né? Um recipientezinho onde a peixinha pare lá, tá, beleza. Eu falei, João, olha que bacana, você gosta, né, de ver os peixinhos novos nascerem. Quando você mexer com pecuária, né, no futuro, o papai estiver já mais velho, você vai querer mexer com cria? Então, eu torcendo para que a resposta fosse sim, né? Porque eu falei, bom, eu gosto de recria e engorda. Se ele gostar de cria, a gente une as forças, né? Ele vai na cria, produz os bezerros, eu recrio e engorda. Que é o porto seguro da pecuária, né? Na hora, ele não demorou meio segundo para ele me responder. Falou assim, pai, depende. Olha. Qual dá mais dinheiro? Era isso que eu ia te falar dessas gerações de hoje. Então, voltando à sua pergunta, o que incomoda para o cara falar assim, não, eu preciso fazer gestão de risco, eu preciso começar a fazer diferente? Muitas vezes é a geração que vem na sequência. Porque a geração não traz a paixão no mesmo nível de intensidade. Legal, ele gosta de fazenda, tá tudo certo. Mas é o seguinte, dá dinheiro? Eu não vou ficar fazendo esse negócio aqui se não der dinheiro. Isso sem querer levar só tirando, não é questão de tirar todo o romantismo, tem que ter o gosto pelo negócio, mas não se sustenta sem financeiro. Eu costumo dizer que uma fazenda que não é, a fazenda que é verde é a fazenda que é azul. Então, a fazenda que consegue ter uma conta corrente positiva, um fluxo de caixa bacana, fazer dinheiro, ela consegue proteger a natureza. Na verdade, eu vejo que tem que ter um equilíbrio aí. Exato. Porque eu falo assim, as gerações passadas, elas são muito apaixonadas e intuitivas. Exato. E as novas gerações, elas são muito práticas, pragmáticas e assim, dinheiro está em primeiro lugar. Como tudo... Então tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é a palavra da vida. Esse é um desafio, eu imagino, dentro desse meio. Até que, na verdade... O herdeiro é diferente do sucessor, né, Rodrigo? Exato. E não adianta você querer empurrar a goela abaixo, né? Também da geração que tá te sucedendo, a atividade, né? Perfeito. Se ela não gosta, passa pra frente, vende. Exato. Né? Às vezes, numa renda fixa hoje que tá rendendo bem, né? Pode ser mais negócio que ter a fazenda, Exato. né? Sucessão não é prisão, eu falo muito isso. Então, se você não tem aquele gosto por aquela atividade, provavelmente você não vai fazer bem feito. Você acha que isso vai ser um problema futuramente? Eu diria que a sucessão é um grave problema da pecuária hoje. Porque Tabu também, né, Rodrigo? Tabu. Tabu porque os pecuaristas ligam sucessão à morte, a fim. E, na verdade, é exatamente o contrário. Tem que ser feita a transição. Sucessão é continuidade, sucessão é vida. Uma sucessão rapidamente bem feita, né, demora 10 anos para você fazer muito rápido. Então, realmente, é um tabu, as pessoas não falam, e muitas das famílias que têm grandes patrimônios alocados em pecuária, toda essa atividade está sendo gerida por alguém que, em um determinado dia, às vezes de maneira inesperada, falta. E grandes patrimônios acabam se perdendo porque o assunto é tratado do ponto de vista individual e não como uma empresa familiar, né? Tem até um pessoal, até que você falou bem aí, do pessoal da Trato Consultoria, que faz um trabalho fantástico, inclusive. Daniel, você está convidado, viu? Se você estiver assistindo aqui, vou entrar em contato com você para trazer você aqui. Faz um excelente trabalho, Daniel. Um excelente trabalho de sucessão, né? E ele bem fala que tem que sentar todo mundo na mesa e falar abertamente. E aí, quando eu morrer, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Bora registrar esse documento aí, já passar isso logo em vida. Para já evitar a fadiga, né? Já diria o Jaiminho, né? Exatamente. A sensação que eu tenho é que existe assim um abismo entre aquela agricultura familiar, o pecuarista familiar e os grandes. Aí parece que tem um abismo, parece que aí no meio tem um hiato, não tem? Tem. Assim, ou você continua ou acaba. Exato. Não é assim? Por conta de não ter essa sucessão? E esse ato acaba levando um número grande de produtores no futuro vão deixar a atividade. Ou, na minha região, por exemplo, hoje, que é Jussara, aqui em Goiás, é uma quantidade absurda a procura de terra para soja nesse momento lá. Mas assim, tá expandindo para lá a soja, né? Avassalador. E a pecuária? E aí vem aquela família que o patriarca morreu, está sendo conduzida ali, era o sujeito que tocava toda a fazenda,
vai para a agricultura na hora, né? Nem pensa duas vezes. Não pensa. E é mais fácil a agricultura? Você acha que é mais fácil? Hoje eu convivo com a agricultura, Por porque dentro da fazenda... responder. Exato. Dentro da fazenda, hoje, 60% da nossa área é soja na safra de verão e a safrinha é boi, é capim, e a gente colhe com o boi. E os outros 40% são pecuária perene o ano todo. Eu diria o seguinte... Não que a agricultura seja fácil, lógico que não é, porque tem uma série... também é uma fábrica a céu aberto. Sim. Mas o pacote de tecnologia é definido. Então, isso dá uma vantagem grande. Eu estou percebendo isso com a soja, já no segundo ano convivendo de cerca a cerca com a soja, com o nosso parceiro dentro da fazenda. Ele não vai plantar uma variedade que não é indicada para a região. Ele não vai plantar fora do tempo da janela da região. Ele tem que passar os tratos culturais, a aplicação dos defensivos nos momentos corretos, porque não se discute isso. Não se discute não fazer uma construção de perfil de solo porque você tem uma produção de soja bem feita. Então, as coisas são definidas. Na pecuária, a gama tecnológica, o espectro tecnológico é muito maior. Você pode ter cria, você pode ter recria, você pode ter engorda. Você pode ter cria, recria e engorda. Você pode ter uma engorda extremamente intensiva ou você pode ter uma engorda mais lenta a pasto. Você pode ter um Nelore, você pode ter um Angus. Você pode ter um meio sangue. Enfim, tem uma série de opções, de raças, de sistemas de produção que na agricultura o pacote tecnológico é mais definido. Então, não que seja mais fácil. Uma certa facilidade nesse aspecto. Nesse aspecto, sim, na minha visão. Mas o desafio é muito grande. Agora, eu acho que a pecuária tem muito que aprender com a agricultura, sobretudo em 2 aspectos. Primeiro, eu sempre falo isso. O que a agricultura fez? Corrigiu o meio ambiente, corrigiu o solo, fez perfil de solo e colocou ali dentro ali em cima uma semente melhorada, né? E a pecuária tem que fazer a mesma coisa. O lavorista tem que ser... O pecuarista, desculpe. Tem que ser um lavorista de pasto, fazer perfil de solo, produzir forragem tropical em grande quantidade, em excelente qualidade, se esmerar para colher essa forragem e pondo ali um bezerro, que é uma semente, a nossa semente, no caso da pecuária, é o bezerro, no caso da recria e da engorda, no meu caso, por exemplo, né? Ou uma vaca melhorada para trazer para fazer uma produção boa. É o que eu estou fazendo dentro da fazenda. Então, meu maior patrimônio é solo, é capim. Por um acaso tem bezerro hoje, amanhã pode ter vaca. Eu sou um lavorista de pasto. Cabeça aberta, né? Exato. Rodrigo, mas sensacional. Você acredita que já tem 1 hora que a gente está conversando aqui? Você tá brincando. Meu, se você pergunta, eu vou lá ter uns 25 minutos por aí. Eu tive essa sensação demais, também. Eu tive essa sensação. Que papo legal. Bom, então, chegar nas considerações finais aí, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo aí, que eu sei que a sua agenda tá lotada aí, né? É muito compromisso, ainda mais agora, né? Que tá aí no meio da safra do boi, que é a safrinha, né? Então tá acontecendo muita coisa na fazenda, largou a chibata lá e veio aqui ficar com a gente aqui 1 horinha. E também convido o pessoal aí para assistir, escutar o Notícias do Front, né, Rodrigão? Estamos lá à disposição no Instagram, quem quiser procurar notícias _front, estamos lá à disposição. O front é com temudo no final. Temudo, né? No final, exatamente. Em inglês, front. Isso. E você tem mais algum arroba que, se o pessoal quiser entrar em contato com você, que você quer deixar aqui? Através do Instagram é o meu canal principal. E tem também no Telegram, tem também o canal Notícias do Front. É só procurar Notícias do Front. E o site também, né? E o site, gestãoderiscoempecuaria.com.br. E você presta consultoria também, Rodrigo? Hoje não. Hoje a gente transmite o conteúdo para a pessoa fazer. Entendi. Porque existe uma demanda de tempo muito grande com a condução da fazenda. Eu não tem como. Ou com a questão da geração de conteúdo, por exemplo, que é o que a gente está fazendo agora. Imagina se tem algum pecuarista lá em Rondônia querendo travar os bois nesse momento. Eu não vou conseguir atender. Não tem jeito. Pois é, Rodrigo, foi muito bom o nosso assunto aqui. Adorei, aprendi bastante. Eu tenho certeza que você que está vendo a gente, escutando a gente, aprendeu também. E a pergunta que não quer calar, você já deu seu like, já está seguindo a gente por aqui? Por favor, hein? E lá no Instagram nós estamos no @portalagro2. O meu é @larabrito.real e o seu é qual, Pedro? O meu é @porpedromai. Não esqueci não, viu? Paga quem você deve aí, ó, porque você já assistiu o podcast inteirinho aí, conteúdo top desse, então inscreve no canal, deixa seu like e comenta, fala qual assunto você quer que a gente traz aqui pro podcast nos próximos episódios, quais sua sugestão de convidados também, que nós vamos tentar correr atrás. É
É isso aí. Pessoal, um beijo grande, até os próximos. Tchau, tchau.